Amém, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 27. Continuando, Deus está dando orientações a Moisés no tabernáculo. Lembrando, o tabernáculo é o local da presença de Deus. Muito importante você não perder o foco, é onde Deus visita o seu povo. Êxodo 27, versículo 1, diz assim: Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados sua altura. E farás nas suas pontas seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Até aqui. Veja, irmãos, aqui Deus está mostrando o local onde o povo vai adorar. O tabernáculo é dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santíssimo e o santo dos santos. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, no dia da expiação. No lugar santíssimo, os sacerdotes da tribo de Levi entravam semanalmente para manter o candelabro aceso, para fazer a troca dos pães, colocar incenso e fazer todo o trabalho lá. E na parte mais externa, era o chamado átrio. Nesse átrio tinha o altar. O que eu tenho que entender? Aqui é o altar de sacrifício. O que era feito nesse altar? A pessoa, anualmente, ou em outras datas, ela pegava um animal, vinha diante do sacerdote, ele impunha a mão nesse animal, fazia a confissão dos seus pecados e era transferido para esse animal, para esse cordeiro, era transferido o pecado da pessoa. E esse cordeiro morria no lugar da pessoa. O seu sangue era aspergido no altar, esse animal era limpo, era feita uma separação. A gordura dele era queimada a Deus, ele era queimado nesse altar. Maiores detalhes nós vamos ver na sequência do livro do Êxodo e no livro de Levítico, como funcionava esse culto, qual era a frequência, quais os detalhes. Qual é o ponto aqui? O que você tem que entender? O altar é um local de substituição. Substituição de quem? Do pecador. Por um animal que era sacrificado, que ia derramar o sangue. Veja, Romanos nos ensina, o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva caíram, a morte entrou na humanidade. Por isso que todo ser humano um dia vai conhecer a sepultura. Ou vai ser transladado, arrebatado, como foi Enoque, o patriarca, e Elias. Então nós vamos conhecer a sepultura. Por quê? Por causa do pecado. Está no nosso sangue. Então aqui você tem que entender o seguinte: altar é lugar de sacrifício, é lugar de substituição, é lugar do cumprimento da justiça de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus não pode permitir o pecado. E como Deus avisou para Adão, o cabeça da humanidade, Deus avisou para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do mal, de certo morrerias. A santidade de Deus exige que alguém morra. Quem deveria ser? Adão e Eva. No Éden foi morto um cordeirinho, do qual foi retirada a pele para fazer roupas para Adão e Eva. Porém, Adão e Eva foram expulsos do Éden e foi colocado um querubim, uma espada flamejante, fechando a entrada, para que não tivessem acesso à árvore da vida.
Por que que eles não poderiam ter acesso à árvore da vida? Senão eles passariam a eternidade apartados de Deus, em pecado. Então, sempre que você olhar o tabernáculo, sempre que você olhar o átrio, sempre que você olhar o altar, você vai pensar em substituição do pecador por um cordeiro, por um sacrifício. Esse é o foco aqui. Na antiga aliança, isso aí acontecia aqui no átrio. Na nova aliança, nós vamos ver os textos que se aplicam ao que foi feito aqui. Mas primeiro, vamos explicar o que é o tabernáculo, como é os detalhes aqui, daí nós vamos para as aplicações do Novo Testamento, amém? Então vamos lá, versículo 3. Falhas também os seus recipientes para colher sua cinza, e as suas pás e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Falhas também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Aqui o que está mostrando são utensílios para o manuseio. Quando eu estava estudando para essa palavra, eu ouvi uma palavra do reverendo Ageu Magalhães, da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, em São Paulo. Esse reverendo é muito capacitado, ele é reitor de um dos maiores seminários teológicos do Brasil, o José Maria da Conceição. Isso. E ele, na sua explanação, falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. No altar, o fogo não parava de queimar. Os sacerdotes, o tempo todo, colocavam lenha no altar, mostrando, entre outras coisas, inclusive a prontidão para o sacrifício. Então, para vocês terem uma ideia da seriedade, e veja, aquela lenha fazia cinzas, aquela lenha tinha que ser manuseada. O que Deus está fazendo aqui? Os instrumentos para a logística do sacrifício. Da mesma forma que hoje a igreja tem toda uma logística, ela tem local, ela tem cadeira, ela tem uma liturgia. Por quê? Porque existe uma maneira prática, da mesma maneira que você tem determinados horários que você ora, você tem determinados horários que você faz o seu devocional. A igreja tem um calendário. Por quê? Porque as coisas de Deus são organizadas e a existência humana funciona de maneira organizada e constante. Então, quando você vê textos como esse, você vai lembrar disso, falar, não, existe uma maneira de adorar a Deus. Mais à frente nós vamos ver que Deus não aceita qualquer adoração. Isso é uma coisa importante para os dias de hoje. Mas vamos seguir. Versículo 6. Deixa eu tomar um golinho de água. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás com cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te mostrou no monte, assim o farás. Olha que interessante. Aqui está mostrando que o altar tinha uma espécie de grelha. Ele tinha um recipiente. Por quê? Porque as partes do animal eram colocadas em cima e a lenha ficava embaixo. Outro detalhe. Está mostrando que Moisés teve uma visão da parte de Deus de como fazer. Moisés não fez da maneira que ele bem entendesse. Deus deu a visão no monte para Moisés e orientou, ó, faz dessa forma, eu quero dessa forma. Isso é uma outra coisa importante. Nos dias que nós estamos vivendo, existem grupos cristãos que dizem que Deus aceita qualquer adoração. Deus não aceita qualquer adoração, por mais sincero que for o coração da pessoa. Deus não aceita. Nós vamos ver um dos maiores exemplos clássicos disso no Antigo Testamento. Amém? Mas vamos avançar.
Versículo 9, é um texto um pouco mais longo agora. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas. No comprimento serão de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10, as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio para o lado oriental, para o levante, será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, e suas colunas 3 e as suas bases 3. Vamos fazer uma pausa aqui. Aqui está dando a metragem total do tabernáculo, 45 metros por 25. O tabernáculo tinha aproximadamente 1.000 metros de terreno. Para vocês terem uma ideia, é o dobro desse terreno aqui. Totalmente desmontável, colocado sob base. Aqui no caso as bases eram de cobre, as colunas eram de cobre. No Santo dos Santos, lugar santíssimo, era de ouro e prata. Outro detalhe, o lugar santo e o Santo dos Santos tinha uma altura de 4,5 metros, 10 côvados. As cortinas laterais do tabernáculo tinham 2,25 metros. A metade. Então, qualquer pessoa que passasse do lado de fora conseguia ver a parte principal do tabernáculo. Então, era uma obra muito bonita, muito bem feita. E aqui tem uma curiosidade. Normalmente, em tudo que nós vamos fazer, nós fazemos um lado na parte mais curta. Aqui, a porta foi colocada do lado leste. E os teólogos começaram a fazer uma análise. Por que do lado leste? E a conclusão melhor que eles chegaram foi o seguinte. A porta, a entrada que foi fechada no Jardim do Éden, também é do lado leste, lado oriental. O ocidente fica a oeste, o oriente fica a leste. O leste é o lado que nasce o sol. Que vários teólogos entendem, eu também entendo assim. Veja, o Éden foi fechado. Não tem como nós entrarmos, pecadores. Simbolicamente, eu posso adentrar o tabernáculo, onde lá dentro está a presença de Deus. Da mesma forma que no Éden, Deus vinha até com Adão e Eva, todo final de tarde. Então essa porta aponta para um contato com Deus, com um acesso à presença de Deus. Mas olha que interessante, para esse acesso ela passa antes, pelo pedido de perdão e a expiação pelo pecado, o sacrifício pelo pecado, que é a morte de um animal. Então nós percebemos que tudo aqui tem um sentido, tudo colocado de maneira estratégica. Amém? Versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Aqui, Deus dá a ordem de fazer o azeite. A receita desse azeite está em outro lugar. O que é importante você entender aqui? Esse azeite é extremamente puro.
com esse azeite puro, dava para iluminar bastante. E não fazia quase fumaça. Por isso que ele é tão nobre, por isso que ele é tão puro. Existem outros significados para o azeite? Existe. Mas o significado mais seguro, o que é? A unção de Deus, a santidade de Deus, a iluminação vinda de Deus, a presença de Deus. Porque eu tenho vários textos falando disso, mas eu preciso tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem muita interpretação errada sobre o azeite. O azeite também pode, em algum grau, apontar para o poder do Espírito Santo, para a iluminação do Espírito Santo. E eu tomei muito cuidado nessa definição, por quê? Porque em meios neopentecostais, infelizmente, tem muita igreja neopentecostal que está à beira de ser uma seita. E uma das maneiras de ser uma seita é o uso errado do azeite. E a simbologia errada do azeite, o uso e abuso do Espírito Santo, o uso e abuso da simbologia do Antigo Testamento. É nosso papel caminhar de maneira segura. Então, a primeira coisa que você tem que entender, esse azeite aqui é para iluminar. Por que ele é feito dessa maneira? Porque ele é um azeite extremamente puro, extremamente fino, ilumina muito bem e não faz fumaça. Ponto final. O que o azeite pode apontar? Para a unção e a presença de Deus, a iluminação. Para por aí. Não avança mais, você corre o risco de falar besteira. Existem outros textos, como por exemplo lá em Tiago, quando tem alguém doente, ele chama os presbíteros vão até o doente, ungem com óleo, a unção representa a presença da igreja, a presença do poder de Deus, entendeu? Representa a santidade da igreja. E aí é feita oração pelo doente. Então, assim, muito cuidado. Porque senão você vai falar o que não deve, vai acreditar no que não deve. Os irmãos sabem que eu trabalho com Bíblias, já cruzei cliente crente, que chegou a passar óleo de unção no olho do cliente dele. Primeiro, era uma mulher. No segundo, não era nem presbítero. Nós sabemos que não existem mulheres pastoras pela Bíblia. Mas que pelo menos aquela pessoa fosse pastora. Você até entender, falar, não, de uma visão errada, partiu a autoridade para ungir com óleo. Porque só quem pode ungir com óleo são os presbíteros, os pastores. Mais ninguém tem essa autoridade. Nós passamos por estruturas onde o que acontece? Qualquer um ungia com óleo. Eu mesmo já ensinei, qualquer um podia ungir com óleo. Por quê? Visões erradas. Você pega textos como esse e tira do contexto, aí ele vira pretexto. Tanto é que uma das retratações que eu fiz aqui na igreja foi sobre o uso do óleo. Então é uma coisa importante você saber. Agora, pastor, o que eu faço para orar sem óleo? Põe a mão na pessoa e ora. Se não quiser pôr a mão, também a oração vai valer igual. E está resolvido. Não precisa do óleo. Não existe poder do óleo. Óleo é um símbolo. E no texto aqui é um combustível puro para iluminar. Amém? E aí vamos só adentrar o versículo 1 e 2 do capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os teus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Até aqui. Veja que interessante, aqui Deus faz o chamado. O que Deus está fazendo aqui? Está elegendo a tribo de Levi
para ser sacerdote. Por que que Deus escolheu a tribo de Levi? A resposta teológica é porque ele quis. Soberanamente, sem dar explicação nenhuma. Mas olha que interessante, o Novo Testamento também nos ensina, no avanço da revelação, que ele também nos elegeu, sua igreja, eu e você, para sermos sacerdotes. Por que que ele nos elegeu? Porque ele quis. Já no começo do Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, Paulo, quando foi chamado por Deus, estava indo prender cristãos para trazer para Jerusalém para ser mortos. Quando Estevão, o primeiro mártir, foi martirizado, Paulo deu voto a favor e guardou as roupas de quem estava vindo apedrejar Estevão. Paulo era cruel com a igreja. Paulo era terrível. Na morte de Estevão, ele era tão culpado quanto qualquer membro do Sinédrio. Aí a pergunta é, Paulo teve escolha para a conversão? Quando você olha o texto, você vê alguma escolha? Não, você vê Paulo ser jogado do cavalo, cego, e ele ouve uma mensagem diretamente de Jesus. Jesus não pergunta, você quer me aceitar? Me recebe. Jesus fala, ó, você vai na cidade, faz isso, isso e isso, que eu vou te dizer o que fazer. A grande pergunta é, por que que Deus não escolheu Caifás? Por que que Deus não escolheu Judas, Iscariotes? Por que que Deus não escolheu Anás? Não sabemos, a escolha foi soberana. Da mesma maneira que na tribo de Levi, a escolha é soberana. Deus separou porque ele quis, tinha 12 tribos. Uma delas, inclusive, dividida em duas, porque José teve a sua descendência, Efraim e Manassés. Ele escolheu Levi, soberano. São questões que nós não sabemos. Deuteronômio 29, 29. Deus tem coisas reveladas e tem coisas que ele não revelou. Acabou, é isso que o versículo diz. Amém? Agora vamos falar rapidamente sobre essa questão. Se Deus aceita qualquer culto, por que que Deus deu a receita correta do tabernáculo? Vamos abrir. Do tabernáculo. Como? Não, quase isso. Levítico, capítulo 10. É o próximo livro. Levítico 10. Olha que interessante. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Levítico 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Versículo 3, e disse Moisés a Arão, isso é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. O que aconteceu? Eles pegaram incensário, nós não sabemos o que eles fizeram, mas fizeram de uma maneira que Deus não ordenou. Foram fulminados, morreram. Ah, pastor, mas eu acho que eles não eram salvos. Não tem nenhuma menção de salvação ou não salvação aqui no texto. Mas nós sabemos que pela prática da lei mosaica, o sumo sacerdote entrava, coberto por um ritual, que era aceito por Deus para cobertura de pecado. Nós sabemos que ao fazer esse ritual, pela graça de Deus,
Deus aceitava a morte de um cordeirinho e aceitava o sacrifício substitutivo, o que cobria os pecados. Então a questão aqui não é salvação. A questão aqui é fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Por exemplo, nós tivemos agora o feriado de Páscoa. Pode ter certeza que num monte de igreja, os ministérios de dança fizeram uma peça teatral com dança ou sem dança para representar a Páscoa. É pecado? Sim e não. Como que é pecado? Teatro não é elemento de culto. Não existe um texto no Novo Testamento que nos diga que teatro é elemento de culto. Dança, muito menos. Agora, é pecado? Veja, é pecado por desobedecer às ordens que Deus dá para o culto. E um detalhe, Deus não aceita. O maior exemplo disso é esse texto que nós vimos. Deus não aceita adoração que não é conforme a sua vontade. Que muita igreja, de maneira equivocada, com todo temor eu falo isso, diz, não, se for de bom coração, Deus aceita. Não tem o versículo. Você não tem essa passagem. Na verdade, o que nós temos são pessoas que se aproximaram de maneira indevida da igreja, foram fulminados. Inclusive no Novo Testamento, Ananias e Safira. Foram fulminados. Sem chance de arrependimento. Pedro nem perguntou para Safira, falou, ó, por quanto vocês venderam? Ele já veio fazendo afirmação. E ela falou, foi portanto, ó, vai morrer, acabaram de levar teu marido, vai levar você. Não deu nem chance de arrependimento. Entendeu? Então, assim, cuidado. Deus não aceita qualquer culto. Existe uma maneira. E essa maneira é baseada em quê? É baseada na substituição que Jesus fez. Não tem como eu me aproximar de Deus sem ser fincado na substituição que Jesus fez. É impossível. As pessoas acham que pode se aproximar de Deus por mérito próprio. Nós falamos disso na palavra de domingo. Não pode. E quando eu abri aqui a explicação do tabernáculo, o que eu falei? Aqui é local de perdão de pecado, aqui é local de substituição, aqui é local de cumprimento da justiça de Deus. E aí o Novo Testamento, veja, Hebreus, como o irmão falou, nos ensina que as coisas do Antigo Testamento são como sombra de uma nova e superior aliança. Então vamos ver rapidamente no Novo Testamento como Deus fez essa substituição. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ao versículo 29. Está até grifado na minha Bíblia. Frase clássica. No dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi mostrado a João Batista que Jesus era aquele que ia fazer o sacrifício definitivo. Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que paga o preço. Amém? Amém. Vamos a mais um texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ver como é que Jesus fez isso. 2 Coríntios 5, texto bem conhecido. Primeiramente, o versículo 14.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que interessante. Você é de Cristo? Espiritualmente, você morreu com Cristo. No batismo. Simbolicamente. Quando você creu, tudo foi pago. Tudo foi substituído. E tecnicamente você morreu. Aquela morte que Jesus teve na cruz valeu para você. Agora, olha que interessante. O versículo 15 é muito forte. E ele morreu por todos. Esses todos aqui é a igreja, tá, gente? Depois eu vou explicar porque que não pode ser o mundo inteiro. Porque se Jesus tivesse morrido pelo mundo inteiro, ninguém iria para o inferno. O sacrifício de Jesus é suficiente? Sim ou não? Sim. Se aqui ele morreu por todo mundo, ninguém vai para o inferno. E o Apocalipse mostra que muita gente vai para o inferno. Entendeu? Então o que acontece? Todo aqui é mais ou menos assim. E aí? Como é que foi o aniversário lá domingo? Ah, foi ótimo. Todo mundo foi lá. Todo mundo foi no aniversário domingo, entendeu? Então aqui você tem que saber interpretar a palavra todo, você tem que analisar o contexto, você tem que analisar outros textos, tá? Outro detalhe importante. Se Jesus tivesse morrido para pagar o pecado de todo mundo, e Deus mandasse uma pessoa para o inferno porque ela não creu, Deus estaria sendo injusto, porque estaria cobrando 2 vezes pelo mesmo pecado. Ó, que sério. Então, o que acontece? O pagamento do pecado é somente para aquele que crê, os eleitos, que formam a igreja do Senhor. A Bíblia é bem clara. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus fala, vós sois do diabo. E outro texto, porque vocês não creem em mim, nem naquele que me enviou. O próprio Jesus. Jesus fala, quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Percebe que a própria frase de Jesus não está todo mundo. Entendeu? Então, cuidado com isso. Agora, o ponto que eu quero discutir aqui é o seguinte, vou reler o 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí eu me fiz uma pergunta. Nós temos vivido para Cristo? Quando eu analiso a minha semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vivo para Cristo. Realmente eu sou alguém focado numa vida para Cristo? As minhas prioridades, a minha maneira de cultuar, a maneira que eu gasto o meu tempo de oração, meu tempo de devocional e leitura bíblica, a minha frequência nos cultos e nas reuniões, demonstram que Jesus Cristo é realmente o primeiro? São boas perguntas, são perguntas que saltam do texto. Porque o texto está falando que se ele morreu por nós, igreja, ele morreu para que nós não vivamos para nós, mas vivamos para ele. Esse é o nosso foco. Quando nós analisamos a história da igreja, nós vemos muita gente consagrada. Vou até te falar. Eu conheço um monte de igreja, um monte de igrejola aí da parte da periferia, umas igrejinha tampinha, barulhenta, que tem muita gente que vive 100% para o Senhor. Eu conheço espalhado gente, um povo, muita igreja de boa teologia,
Teologia saudável que tem muita gente que vive consagrado para o Senhor. Mas eu também conheço muita gente que, talvez por ignorância, ou talvez porque nunca parou para analisar o versículo com a seriedade que ele exige. Esse versículo é necessário ser sério com ele. E a pessoa não tem vivido focado. Irmão, não estou dizendo que você vai ficar rezando o Pai Nosso o dia todo. Mas estou falando das expressões de vida, seu trabalho, sua maneira com a família, sua maneira de se portar. Você o tempo todo está lembrando de Cristo, como Cristo ensinou nessa área, como eu devo me comportar aqui, como é que vai ser minha semana. Eu costumo dizer, por exemplo, que a minha semana é, bom, além de ir para o culto quarta e domingo, o que nós vamos fazer? Por quê? Porque o culto em primeiro lugar. Então, assim, isso é uma coisa que eu preciso responder. E é o tipo da resposta que eu só posso dar no meu travesseiro, porque é melhor conversar de maneira íntima com o Espírito do Senhor e tomar a decisão. Não há como viver a vida cristã por outras pessoas. Entendeu? Eu estava até conversando com a minha esposa, falei, nossa, amor, eu acho que eu estou batendo demais na igreja. Entende? E por quê? Por causa de uma indignação, de ver que de repente as pessoas não estão acordando para a verdadeira realidade. Mas aí eu comecei a parar para pensar, eu falei, não, vou pregar a palavra corretamente, vou orientar o certo, todo mundo é adulto, cada um vai dar conta de si a Deus, vou ensinar o correto e a pessoa vai se posicionar se quiser. E vai viver conforme as suas escolhas. O meu papel é expor o versículo. Entendeu? E cada um vai se posicionar. Mas a minha orientação, para pensar. Rever as prioridades. Porque o que está dizendo nesse versículo aqui é muito sério. Sabe o que é pior? Tem gente que nem vai ouvir essa pregação. E para essa pessoa não chegou lá o aviso. Será que no mínimo nós não tínhamos que agradecer a Deus? Que Deus na sua bondade fez com que nós ouvíssemos esse versículo? Só para ter uma ideia, quando eu separei o 14. 14 não fala nada disso. Mas quando eu li o 15, no meu coração veio, é o 15 também. Percebe? Então, assim, são coisas que é a nossa fé pessoal com o Senhor. Amém? Amém. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Mesmo 2 Coríntios 5, capítulo 21. Olha que interessante. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que interessante. O tabernáculo aponta para quê? Expiação de pecado e cumprimento da justiça de Deus. Quem cumpriu essa justiça? Jesus Cristo. Ele que pagou o preço. Percebe como o tabernáculo simboliza também a obra que Cristo iria fazer? Aí vamos avançar mais um pouquinho, um pouco à frente. Próxima carta, Gálatas 3. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Toda a maldição da lei que estava sobre nós e que hoje está sobre o mundo, recaiu em Cristo. Simples assim. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, como Isaías 53 falou. Só que a confirmação profética de Isaías 53. E aí vamos para o nosso último texto, 1 Timóteo capítulo 2. Avança mais um pouquinho. 1 Timóteo 2, um texto bem conhecido. 1 Timóteo 2, versículo 5, olha que interessante. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Amém. Até aqui. Só existe um mediador, Cristo.
Foi ele que pagou o preço. Foi ele que cumpriu o sacrifício definitivo, um só. Não precisa fazer mais nada. Não é por religião, não é por obras, não é por ser bonzinho. É pela fé, é pela graça, é presente. Da mesma maneira que na antiga aliança, um hebreu entrava naquele tabernáculo e punha a mão naquele cordeirinho, confessava o seu pecado, aquele cordeirinho era morto no lugar e Deus aceitava. Só que aquele sacrifício tinha que ser repetido todos os anos. Aí Jesus veio de uma vez por todas. O Deus que se fez homem, 100% Deus, 100% homem, morreu na cruz para pagar o preço, nos justificar e fazer expiação pelos nossos pecados. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pela obra redentora de Jesus, que nós possamos, Senhor, estar debaixo da tua graça, que de verdade nós possamos viver para ti, uma vida cristã cheia da tua presença, que realmente te agrada. Nos capacita a sermos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.